campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Sempre um trabalho de muitos aprendizados, sempre uma oportunidade que Jesus nos traz, nos possibilitando através do canal do nosso grupo estarmos conectados com a espiritualidade, aprendendo uns com os outros, através das nossas leituras, das nossas reflexões. Hoje a nossa tarefa é ler um trecho do Evangelho, um capítulo que irá nos cair, reflexionarmos, pensarmos, debatermos à luz da doutrina espírita, aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje nos cai o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, item 8, que tem como título Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Diz assim o item 8. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: por que vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe. E ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é útil também a vocês, está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvirem o que Jesus disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego guia a outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E ele respondeu: vocês também não compreenderam? Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança, depois no lugar escuso. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Está lá no texto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 20, meus irmãos. E nós vamos aqui, então, no item 10 agora, ao que nos diz Allan Kardec. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras rígidas estabelecidas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Quando qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade
das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral. Ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os homens iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso. Eis porque o profeta Isaías disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Este esquecimento fez muitos cristãos acreditarem, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, ser mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. É certamente esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade de toda a religião deve ser conduzir o homem a Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela que serve de apoio para que ele faça o mal, ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que fornecem as religiões em que a aparência é mais importante do que o fundamento. De nada adianta acreditar na eficácia dos símbolos exteriores se essa crença não impede que se cometam os homicídios, os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem homens supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não fazem, portanto, homens de bem. Não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza do coração. Eu procurei ler esse texto todo, meus irmãos, porque ele é muito lindo. E ele nos dá uma ideia nas nossas primeiras reflexões, porque Jesus fala também no início de honrar pai e mãe, de lembrarmos de honrar os nossos pais. Eles são os responsáveis por mais uma reencarnação nossa, de todos nós. Eles nos perdoaram de certa forma. Todos nós estamos aqui pelo perdão, pelo entendimento. Todos nós estamos aqui pelo amor do nosso Criador, mas sobretudo por esses espíritos que nos aceitaram como filhos, que renunciaram muitas vezes a outros aprendizados, a nos receber aqui como família, para aprendermos dentro do nosso lar lições fundamentais para o nosso crescimento espiritual. No nosso programa reencarnatório, nós nos reunimos com os nossos pais. Nós entendemos o nosso futuro quando aqui reencarnados. Nós estudamos os nossos dias. E eles fizeram de nós uma expectativa para também terem crescimento moral, para terem crescimento espiritual. Se esforçaram com a nossa educação, nos criaram para que nós pudéssemos seguir adiante aqui na nossa caminhada, no nosso plano terreno. Nos deram amor, nos deram a comida do corpo, nos deram carinho, nos deram atenção. Cada um com o seu jeito. Poderíamos ter pais mais amorosos, pais mais educativos, pais mais severos. Tivemos, quem sabe, pais
que não tiveram tanta paciência. Talvez pais que não foram tão presentes. Mas tivemos os nossos pais. Eles nos receberam aqui nesse plano. Como nós dissemos antes, abraçaram a nossa causa. Nos amaram já desde a espiritualidade. Planejaram o nosso retorno. As dificuldades que vieram após, quem sabe são pelo nosso passado, pelo nosso entendimento agora que nós precisamos trilhar, pela nossa compreensão, pela nossa paciência, pela paciência dos filhos, pela paciência daqueles que precisam também entender a caminhada dos pais. Então é tão importante nós valorizarmos esses espíritos que nos receberam, esses irmãos amados que são nossos pais nesse plano terreno. Porque somente com amor, somente com fé e com perdão, todos nós vamos seguir adiante quando estamos dentro de um lar. E depois, meus irmãos, nesse texto belíssimo do nosso Evangelho, Jesus fala das mãos lavadas. Essa prática era muito comum para os judeus daquela época, como nos disse Kardec depois no seu comentário. Porque seria mais fácil nós lavarmos as nossas mãos, através desse gesto, mostrar o nosso exterior limpo, para que não pudéssemos olhar para o nosso interior. Porque é mais fácil a limpeza externa do nosso corpo. É mais fácil, meus irmãos, nós não olharmos para o nosso coração. Esse coração puro que Jesus fala. Nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos nos esforçar. E o esforço é diário. O esforço justamente é conosco, com os nossos vícios antigos, de um espírito milenar, de tantas encarnações, e que muitas vezes nós ainda não aprendemos a olhar para os nossos sentimentos, a trabalhar os nossos sentimentos. Porque exige de nós também renúncia. Renúncia do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego, dos nossos exageros quando olhamos para o nosso plano material. E esquecemos a nossa essência espiritual. Olhar para esses irmãos que caminham conosco. Ampliar o nosso olhar espiritual sobre esses irmãos. De que estamos aprendendo todos os dias uns com os outros. De que precisamos ter paciência, compreensão, fraternidade com as dificuldades desses irmãos. Compreender que eles também estão aqui reencarnando para aprender, para lutar contra as suas próprias essências, para crescerem também espiritualmente. E nós precisamos da coletividade para isso. Precisamos estar crescendo dentro dos nossos lares, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas diárias. Tudo é essencial para colocarmos em prática o nosso coração, para trabalharmos melhor os nossos sentimentos, para nos desvencilharmos desse orgulho, dessa vaidade, que ainda é tão latente dentro do nosso íntimo, meus irmãos. Nós trazemos ainda muitas dificuldades, muitas limitações, muitos medos construídos por encarnações que nós tivemos no passado, de comprometimentos com irmãos que se desviaram do caminho do Cristo, do caminho do amor. Nos desviamos juntos, convidamos uns aos outros a nos desviar. Mas foi feito um convite agora
nessa encarnação, a ingressarmos no caminho do amor, a procurar entender como é o amor do Cristo, desse Espírito que está muito à nossa frente, meus irmãos, que governa o nosso planeta, que cuida de todos nós, irmãos, que Ele chama de crianças, porque nós somos crianças ainda. A nossa visão ainda é muito limitada sobre nós mesmos, sobre a nossa imortalidade, sobre a doutrina espírita. A nossa visão ainda é tão limitada sobre o nosso Criador, sobre os mundos habitados, sobre a pluralidade das nossas existências. O nosso olhar ainda é restrito ao ambiente que nós estamos presentes, seja pelo nosso corpo físico, mas também pela nossa limitação espiritual. Estamos tentando não ser mais esses cegos que Jesus fala na parábola. Não estamos mais ligados e atentos somente à materialidade. Estamos tentando olhar agora, meus irmãos, para o nosso futuro. E o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo agora. Qual a nossa necessidade de olhar para o outro e lembrar de que precisamos desse próximo, de que precisamos desses irmãos que estão dentro das nossas casas, de que precisamos uns aos outros, de que precisamos nos auxiliar, desses que chegam também às nossas casas espíritas, com tantas e imensas dificuldades, que foram, quem sabe, muitos deles, chamados a olharem também para o seu interior, esquecerem um pouquinho do seu exterior, esquecerem um pouquinho das suas mãos lavadas, em tentar limpar juntos o nosso coração, tentar limpar o nosso íntimo, transformar o nosso espírito em um espírito produtivo para Jesus. Porque Jesus é o nosso objetivo. Porque o seu amor, o seu perdão, o seu progresso é o nosso objetivo. Mas precisamos estar firmes nesse propósito. Precisamos estar conectados nesse propósito. E a doutrina espírita, ela é primorosa para todos nós. Os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos, as ideias que nós desconhecíamos, meus irmãos, antes de nos tornarmos espíritas. Desconhecíamos a nossa essência, desconhecíamos a nossa vida, desconhecíamos os nossos irmãos. E essa doutrina abençoada nos convida agora a lembrar que somos todos uma grande família. A família universal, a família dos espíritos, momentaneamente aqui reencarnados, mas aprendendo numa escola abençoada que é o nosso planeta. Lindo capítulo, lindas reflexões, muito obrigado, meus irmãos, por essa tarefa de hoje. E agora nós vamos passar às nossas preces e irradiações. Muito obrigado. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando
por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site